A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite e que não é específica para mulheres. Amém? Aqui não tem isso não. Palavra só para mulher, palavra só para homem. Isso acontece nas nossas reuniões específicas. Amém? Nossas reuniões que acontecem mensalmente. Inclusive, esse mês nós vamos retomar o nosso Café com Graça, tá, mulheres? Último sábado, estaremos juntas no nosso Café com Graça, para a glória de Deus. Os homens também em breve vão retomar suas reuniões. E essa é uma palavra, como a Luísa disse, para a igreja do Senhor Jesus. É uma palavra específica para a igreja. E eu tenho certeza que toda vez que a palavra ela é liberada, o Espírito Santo ele tem o poder de fazer o trabalho transformador dessa palavra no nosso interior. Por isso que é sempre bom que nós façamos essa oração. Ó Pai, ilumine os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do meu entendimento para que eu venha conceber essa verdade que o Senhor tem liberado para mim. Essa foi a oração que o apóstolo Paulo fez. Em Efésios, no capítulo 1, nós vemos a descrição dessa oração. Ele ora pedindo a Deus que libere espírito de sabedoria e discernimento espiritual e que ilumine os olhos do nosso coração. Vocês sabiam que o nosso coração tem olhos? O nosso coração tem olhos. E os olhos do nosso coração, eles veem tudo aquilo que Deus escreveu e estabeleceu e pintou para nós. Deus ele tem desenhado, tem pintado uma imagem, um quadro lindo e glorioso a respeito da minha história e da sua história. E os olhos do nosso coração ativados, eles têm esse poder dado pelo Espírito Santo de nos fazer perceber, não apenas ver, não apenas enxergar. Os olhos do coração nos ajudam a perceber qual é a realidade espiritual de Deus para nós. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como título Ancorados em Cristo. Amém? Então fale comigo. Eu decido permanecer ancorado em Cristo. Abra comigo a Bíblia. No Salmo 103, nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Repita, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Que palavra linda, inspirada por Davi, num momento que eu acredito desafiador, o qual ele estava atravessando, e ele precisou parar por um instante e ministrar a sua própria alma. Todos nós já sabemos há muito tempo que nós somos espírito. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém, irmãos? Todos nós somos seres espirituais. Isso significa que o acúmulo de emoções negativas que muitas vezes militam na nossa alma não dizem respeito a quem nós verdadeiramente somos. Nós somos seres espirituais. A verdade de Deus a nosso respeito, ela está contida e liberada no nosso espírito. Então, quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito ele foi regenerado. Mas a nossa alma não. A nossa alma precisa passar pelo processo de transformação, que se dá à medida que nós edificamos o nosso espírito, que acontece à medida que ela é ganha. Por isso que Jesus deixou um ensinamento muito valioso. Ele disse, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma.
Isso significa que existe um trabalho a ser desenvolvido por meio da perseverança e por meio da fé. E quando eu decido perseverar, eu ministro a minha alma a verdade que já habita no meu espírito, ao ponto da minha alma se tornar uma com o meu espírito e refletir a verdade espiritual que habita dentro de mim. Então, o salmista, ele começou a ministrar a sua alma e ele dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize e não te esqueças. Não te esqueças. Não te esqueças de todos os benefícios que o Senhor já fez a seu respeito. Não te esqueças. Traga à memória. Traga à memória. A palavra diz: eu quero trazer à memória. Deus instruiu o profeta Jeremias a dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele foi instruído pelo Espírito a declarar essa verdade, porque ele sabia que no momento que ele trouxesse à memória aquilo que poderia dar esperança a ele, ele estaria ali ancorando a sua alma numa verdade absoluta. Como a nossa alma, ela passa muitas vezes por situações voláteis, ela precisa estar ancorada no lugar certo. A nossa alma precisa estar ancorada em Cristo. E quando o salmista diz: bendize, ó minha alma, não te esqueças, ele está liberando a sua alma para se ancorar no lugar certo. Não te esqueças de quê? Não te esqueças daquilo que o Senhor disse a seu respeito. Lá em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 18 e 19, a palavra diz o seguinte: a promessa e o juramento não podem ser mudados, revogados. Não podem, porque a fidelidade, irmãos, não está no caráter humano. A fidelidade está no caráter de quem fez a promessa. E quem fez a promessa tem um caráter imutável. Quem fez a promessa? Quem é que fez a promessa? Deus. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Muitas vezes, a nossa vida ela vai se parecer como um mar que está em constante balanço, que está em constante desafios. Muitas vezes a nossa vida vai se parecer com um mar atravessando mudanças climáticas, atravessando tantas outras mudanças que as ondas trazem, mas a palavra nos orienta a ancorar a nossa alma em Cristo. Uma âncora, ela traz estabilidade para o barco, para o navio. Ela não impede o navio de atravessar situações desafiadoras. A âncora não impede o navio de atravessar problemas em alto mar. Não impede o navio de passar por tempestades, por fortes ventos, mas ela é capaz de manter o navio seguro, mesmo diante das tempestades do mau tempo. Uma alma ancorada em Cristo não está isenta de atravessar situações que muitas vezes vão trazer pânico, vão trazer medo, vão trazer insegurança, vão trazer dúvidas e questionamentos e até mesmo incredulidade. Nós não estamos isentos de atravessar situações assim. Mas uma alma ancorada em Cristo atravessa todas essas situações firmada numa verdade. Quem fez a promessa é fiel. E olha que interessante. Na antiga aliança, Deus liberou diversas promessas.
Nós vemos os profetas sendo levantados ali no Velho Testamento, liberando, por meio do próprio Espírito Santo, promessas específicas para o povo de Deus. Jesus veio, cumpriu a lei, cumpriu tudo aquilo que estava determinado para ele dentro de todos os requisitos legais e fez com que tudo aquilo que é promessa se configurasse como herança para nós. Você pode se alegrar por isso? Deus fez com que o Cristo, né, Jesus, e Deus fez através dele, com que toda a promessa de Deus, liberada na antiga aliança, se configurasse como uma herança para mim e para você. Então, calma aí. Que promessa que tem aqui? De me fazer frutífera? Então é herança. Se é herança, eu tenho direito. Que promessa tem aqui? De me fazer saudável? Então é herança. Eu tenho direito a essa herança. Que promessa tem aqui? Todas quantas são as promessas de Deus a nosso respeito. A Bíblia fala que tem em Deus o sim e por meio dele o amém. E se são promessas, são herança. E o que a gente faz, irmãos, para receber uma herança? O que o herdeiro faz para receber uma herança? Que trabalho que o herdeiro precisa ter para receber uma herança? Simplesmente tomar posse daquilo que pertence a ele. Amém? Quem fez o trabalho penoso para nos incluir na aliança foi o próprio Cristo. E por isso nós podemos nos alegrar pelo fato dele ter feito esse trabalho, dele ter concluído esse trabalho penoso e nos dar direito, nos dar acesso àquilo que hoje se configura como uma herança para nós. Amém? Então, queridos, uma alma estabilizada, uma alma ancorada em Cristo, uma vida ancorada em Cristo, não está isenta de atravessar adversidades. Mas sabe que aquele que fez a promessa é fiel. Assim como o barco não está isento de atravessar maus ventos, de passar por momentos climáticos desafiadores, mas permanece ancorado, porque a âncora é aquela que vai dar sustentação no dia mau e não vai nos permitir sucumbir. Então o salmista, ele sabia muito bem disso e ele disse: ó, minha alma, não te esqueças. Não te esqueças dos benefícios. E que benefícios são esses? Eu quero trabalhar um pouco, discorrer com vocês quais são os benefícios que o salmista fala. Porque ele diz para a alma dele, ele ministra: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre esses benefícios. Quais são os benefícios dos quais nós não podemos nos esquecer? O primeiro benefício é que ele perdoa e cura. Amém? Fala comigo, ele perdoa. E ele cura. Perdão e cura. Lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: vocês, está falando de nós, amém? Ontem nós estávamos aqui com os nossos novos irmãos, né, que fazem parte da nossa família, os novos membros daqui da igreja. Nós tivemos um tempo de alinhamento, de estudo, de avanço nos nossos fundamentos. E eu compartilhava um pouquinho, né, com vocês sobre os 3 povos sobre os quais a Bíblia fala, né? Que é Israel, os gentios e a igreja. Nós éramos gentios, hoje somos igreja. Existe algum Israel de Deus aqui? Existe Israel de Deus aqui? Não, porque nós não somos judeus. Nós não somos judeus, nós somos igreja. Éramos gentios, estávamos alheios à aliança, sem Deus no mundo, e fomos resgatados, encontrados e incluídos nessa aliança, numa nova e superior aliança. Então aqui está falando de nós, ó. Vocês estavam mortos
por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, fala assim, mas Deus. Mas Deus. Fala, mas Deus. Mas Deus. Irmãos, eu amo os mais de Deus. Eu amo os mais de Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Deus não apenas nos perdoa, mas nos cura. Ele muda a nossa sorte. E a cura de Deus, aquilo que Deus libera para a nossa vida, não diz respeito apenas a uma cura do nosso corpo físico, diz respeito a uma cura emocional. A primeira cura que Deus libera na nossa vida, no momento em que nós nos tornamos um com Cristo, é alinhada na nossa alma, nas nossas emoções. Uma emoção equilibrada, uma alma alinhada às verdades espirituais, vai conduzir o nosso corpo a uma vida saudável, a uma saúde divina, que manifesta o quê? O querer de Deus. E é tão interessante quando o salmista fala assim, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Ele não perdoa só um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Ele perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as nossas enfermidades. Isaías, no capítulo 53, diz que verdadeiramente Ele levou, Ele tomou as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, de oprimido. Mas nós sabemos muito bem qual foi o penoso trabalho que Ele cumpriu para trazer cura e para trazer liberação, remissão dos nossos pecados. Então aqui, quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Efésios, aqui nesse capítulo que eu li, ele vem trazendo essa maravilha de Jesus ter nos perdoado e nos curado. E não é apenas uma cura física, é uma cura emocional. Porque uma alma alinhada, ela é, irmãos, um benefício poderoso para o nosso corpo. Amém? E olha que interessante quando ele vem falando que nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós estávamos desarraigados, mas Deus. Né? Em outra tradução, nós lemos aqui na NVT, foi que eu passei para o Piedro, mas em outras versões fala assim, mas Deus, por causa do grande amor com o qual nos amou, por causa desse amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Eu recebi vida juntamente com Cristo. E eu não apenas recebo essa vida, como eu recebo a oportunidade de me colocar assentado no lugar celestial. Ele libera para mim a vida em Cristo, mas pelo poder do Espírito Santo me coloca assentada nos lugares celestiais. Porque nos lugares celestiais eu não comungo com aquilo que a terra quer produzir, aquilo que a terra quer comunicar comigo. Nos lugares celestiais eu não fico preocupado para ver o resultado das minhas ações.
Nos lugares celestiais, eu não fico incrédula quanto àquilo que os meus olhos naturais estão insistindo em me fazer enxergar e estão contando mentiras para minha alma. Nos lugares celestiais, eu consigo enxergar por cima e andar nos lugares altos. Quem anda nos lugares altos não comunga com as circunstâncias dessa terra. Quem está em lugares altos consegue enxergar melhor as situações circunstanciais que atravessa. Então a Bíblia fala que Deus, por causa do grande amor com o qual nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E não apenas isso, Ele nos fez assentar. Quem aqui se considera assentado juntamente com Cristo? Nós estamos, irmãos, pela fé. Pela fé, se enxergue nesse lugar. Pela fé, se enxergue. Se lance nessa verdade de estar acima. Acima de quê? Das circunstâncias. Qual é a circunstância desfavorável que você está atravessando? É um diagnóstico? É um diagnóstico médico negativo? Deus te colocou acima dele. É uma má notícia que aconteceu no seu trabalho? Deus te colocou acima da má notícia. É um caos que do nada se instaurou na sua família. Deus te colocou acima desse caos. Porque quando Ele nos coloca acima, Ele amplia a nossa visão para as circunstâncias. Ele amplia a nossa visão para os problemas. Nossa, mas o problema se torna maior? Não, a minha visão é ampliada de acordo com o poder que opera na minha fraqueza. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E aí, ele termina, o apóstolo Paulo, esse trechinho aqui do versículo 7, dizendo assim, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Calma aí, vamos ler com calma esse versículo? Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele mesmo demonstrou por nós em Cristo Jesus. Calma aí. É como se Deus fizesse assim, ó. Vem aqui, meus filhos. Vocês que se conformaram a essa verdade, tomaram a forma dessa verdade. Venham aqui vocês que aceitaram essa verdade para suas vidas e conceberam a verdade que vocês estão assentados na região celestial. Venham aqui. Eu vou fazer de vocês vitrine do meu poder. Para que o mundo enxergue o meu poder na vida de vocês. Eu vou fazer de vocês vitrine da minha glória. Para que o mundo enxergue a glória que manifesta na vida daquele que crê em mim. Ô, gente, quantos testemunhos eu tenho visto aqui no nosso meio. Hoje mesmo estive com alguns irmãos que foram chegando e Deus vai trazendo a memória e Deus fala assim, olha como era, olha como está, olha o que eu estou fazendo. Deus está fazendo algo lindo. E Ele sente prazer em nos chamar e nos convocar para ser vitrines da sua glória. Eu estou aqui disponível para ser vitrine da glória de Deus. Amém? Agora, não é vitrine da glória humana. É vitrine da glória dele. Vitrine da glória de Deus devolve a glória para Ele. Amém? Somos apenas canais. E aí, o salmista continua trazendo mais um benefício. E o segundo benefício é que Ele redime e coroa. Ele não apenas traz a redenção e estabelece a redenção na nossa vida por meio do sangue de Jesus, mas também nos coroa com bondade, com graça e com misericórdia. Lá em Efésios, ainda em Efésios, no capítulo 1 agora, no versículo 7, na NVI, diz o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Irmãos, a palavra redenção vem do grego apolutroses. Apolutroses é uma libertação que é efetuada
pelo pagamento de um valor. Apolutrosis é a etimologia da palavra redenção. No Antigo Testamento, nós vemos alguns casos de redenção. Eu vou citar e vou compartilhar com vocês aqui 3 formas em que a redenção, em que a libertação de um escravo acontecia. Né? A primeira se dava por meio de um parente muito próximo que decidia pagar pelo resgate do seu parente que estava escravizado. E esse parente próximo, ele se colocava na brecha para poder resgatar o seu parente, pagando por aquele resgate. A segunda forma de redenção de um escravo é através dos seus próprios trabalhos, ele decidir pagar pela sua redenção. E a terceira forma de redenção de um escravo era por meio do ano jubileu. O ano jubileu, até hoje os judeus, eles baseiam todas as suas práticas de adoração a Deus nesses rituais. E o ano jubileu, ele acontecia a cada 7 ciclos do ano sabático. O Aloysio já compartilhou um pouco aqui nas mensagens dele sobre o ano sabático. O ano sabático é o tempo de descanso da terra, da propriedade, do fazer econômico, social. Acontece a cada 7 anos. E o jubileu acontecia a cada 7 ciclos do ano sabático. Ou seja, 7 ciclos do ano sabático é referente a 49 anos. O 50º ano era o ano jubileu. Então, o escravo, para ser redimido, ele precisaria de 3 milagres. Ou ter um parente que amasse muito, que considerasse muito a vida dele e se colocasse na brecha para pagar pelo seu resgate, e o preço geralmente era alto, porque levava em consideração a contagem que eles faziam até chegar ao ano jubileu. Ou ele deveria conseguir muito dinheiro trabalhando, ou esperar o ano jubileu. E aí, lá em Isaías, no capítulo 61, nós vemos uma profecia que traz para nós a resposta para as indagações dos prisioneiros que dependiam desses 3 meios para serem libertos. O capítulo 61 de Isaías é um capítulo messiânico que aponta para a obra consumada de Jesus, aponta para o trabalho de Jesus, e nós vamos ler um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho para a gente entender melhor o que o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração. Isaías 61, no versículo 3, diz assim, fala sobre o trabalho de Jesus, o que ele veio fazer. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Se a gente voltar um pouquinho, volta, Pedro, lá no versículo 1, por favor, para a gente poder trazer contextualizar. Vai ficar melhor fazer um contexto aqui. Deixa eu abrir aqui também a minha, que aí a gente consegue contextualizar melhor para a gente caminhar sobre essa realidade. Isaías 61, a partir do versículo 1. Eu coloquei que... sim. Revista atualizada. Deixa eu colocar aqui na tradução, que está ali para vocês. Versículo 1.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Abre parêntese. Já aprendemos também sobre o dia da vingança. Amém? Quando Jesus pegou o livro do profeta Isaías, estava na sinagoga, e ele leu até o ponto de apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando chegou na hora do ano da vingança, o que Jesus fez? Fechou o livro. Porque nós não estamos no tempo da ira. Haverá um momento de ira, sim. Um momento de derramamento dos cálices, o cálice da ira, sim. Mas nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo recebe punição de pecado? Se o nosso pecado já foi redimido no momento em que Jesus cumpriu tudo aquilo que dizia respeito à vida dele, nós vamos fazer parte desse ano da vingança? Não. Jesus cumpriu para nós o ano aceitável. O jubileu, que para os judeus acontece a cada 50 anos, para nós acontece todo dia e toda hora. Esse jubileu, esse ano aceitável, foi uma conquista de Jesus para as nossas vidas. Quando ele diz tetelestai, ele compartilha conosco esse acesso. Nós não precisamos mais esperar 7 ciclos de anos sabáticos, 50 anos. Nós não precisamos aguardar que alguém influente venha nos resgatar, ou precisamos trabalhar duro, fazer grandes esforços para pagar pelo nosso resgate, porque alguém maior decidiu nos resgatar. O tempo do ano aceitável chegou para nós. O tempo da graça de Deus já foi estabelecido para a nossa vida. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios 1, que em Jesus nós temos a redenção por meio do seu sangue, ele está dizendo, vocês foram redimidos de uma vez por todas, por causa do sim dele. Então, quando o salmista fala, ele redime a minha vida da perdição. Ele redime os meus pés de passar por lugares de caos e de permanecer nesses lugares. Ele redime e mais, ele não apenas redime, ele nos coroa de graça e de misericórdia. E aí, lá no versículo 3, fala sobre essa coroa, né? No versículo 3 ele fala, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Olha que interessante, Sião. Sião é o contraste de Sinai, né? Nós estudarmos um pouquinho o que o escritor aos Hebreus fala sobre isso, discorre sobre isso, ele vai falar sobre o contraste que existe entre o Monte Sião e o Monte Sinai, entre a graça e a lei. Então ele fala, dar os que em Sião estão de luto. Então é possível que nós tenhamos recebido a graça, mas em alguns momentos passemos por tribulações e nos coloquemos nesse lugar de luto. Por que nos coloquemos? Porque não é Deus que nos coloca. Não é Deus que estabelece tempos caóticos na nossa vida. Deus não é promotor das tragédias da nossa vida, irmãos. Amém? Deus não é promotor das tragédias, mas Deus é especialista em assumir situações da nossa vida, fazendo com que as tragédias, fazendo com que as fragilidades, fazendo com que os momentos de dores se tornem oportunidades para o poder dele ser aperfeiçoado. Gente, evangelho é boas novas. Evangelho é boas novas. Eu quero que você saia daqui hoje encorajado a crer que por mais caótica que seja a situação que sua alma esteja atravessando,
Você pode chamar a sua alma para um lugar de descanso e dizer: bendize, ó minha alma. Porque você tem motivos de sobra para bendizer. Olha o tanto que ele já te fez. Ele te curou, ele te redimiu, ele te perdoou, ele te coroou. Te coroou de graça e de misericórdia. Então você pode bendizer. Vem cá, minha alma, vem aqui que eu quero te contar uma coisa. O meu Pai, ele já te redimiu. Vem cá, minha alma. Porque às vezes a sua alma vai querer te contar mentiras. Você sabia disso? Às vezes a sua alma vai tentar te contar mentiras. Vai tentar se enredar com as mazelas da sua carne. E uma alma alinhada à carne não dá certo. Por isso que o nosso espírito precisa estar edificado. Porque o espírito edificado estabelece autoridade sobre uma alma instável. Permita ter o seu espírito edificado, para que a sua alma trilhe esse lugar de estabilidade emocional. Então você pode: alma, vem aqui, eu vou te contar uma coisa. Ele já me redimiu. Ele já me curou. Amém? Uma outra verdade sobre essa palavra que o salmista falou para a alma é que Deus renova. Vamos falar? Ele renova. Fala para o seu irmão: ei, ele renova. Fala para o outro irmão do lado: ei, ele renova. Oh, gente, ele renova. Ele renova, gente. Ele renova, John. Rafael, ele renova. Renilda, ele renova. Ele renova. Érica, ele renova. Ele renova. Isaías 40, a partir do versículo 28, diz assim, eu coloquei na versão NVT, porque é algo que chama muito a minha atenção, a forma como essa referência bíblica se apresenta. Olha como que diz lá em Isaías 40, 28, a partir do, até o versículo 31. Você não ouviu? Não entendeu? Vou te perguntar novamente. Ei, você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças. Recebe essa verdade? Você não ouviu isso não? Você não entendeu isso não? Ele é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados, vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas, olha mais um mais aqui. Eita, vamos falar comigo. Gente, eu amo demais os mas de Deus. Mas, igreja, os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham e não desfalecem. Você não ouviu? Você não entendeu? Oh, minha alma, você não ouviu, você não entendeu? Ele é o Deus eterno, o Senhor de toda a terra. É dono de toda a força e compartilhou sua força comigo. Compartilhou sua força com você. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. Ele não para na jornada, porque ele cumpriu tudo, foi até o fim. E por que você quer parar? É por causa do cansaço. Eu quero parar, eu estou cansada, estou cansado,
cansaço bateu aqui. Esses dias, há umas semanas atrás, eu não sei se tem um mês, eu recebi uma mensagem. E justamente numa época extremamente desafiadora que eu estava atravessando. Eu estava muito cansada. Eu estava com o corpo cansado, eu estava exausta, nós estávamos vindo de uma série de atendimentos intensos, de situações bem delicadas e situações para atender na família também. E aí eu estava cansada e recebi uma mensagem de uma pessoa, uma irmã, e ela me mandou uma mensagem falando como que ela estava, né? E ela falou, olha, eu estou enfrentando isso, estou vivendo aquilo, a vida está assim, 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 e eu estou muito cansada. Aí eu falei, Jesus, o que eu vou falar para ela? Não, irmã, você não pode ficar cansada, não. A alegria do Senhor é sua força. Eu falei, minha amada, eu comungo com você da mesma realidade. Eu também tenho estado muito exausta. Eu também tenho estado cansada. Mas eu não perdi a minha alegria. O meu corpo pode estar cansado. Mas a alegria do Senhor se tornou a minha força. Existe um cansaço que rouba a sua energia. Existe um cansaço que drena a sua força. Quando você decide fazer com a força do seu braço. Agora existe um cansaço que te leva para o descanso e na consciência de que quem trabalha por você é maior e mais forte que você. E aí, gente, fazer e corresponder ao que está no coração do nosso Pai, cumprir o nosso propósito, atender pessoas, ser resposta, orar, visitar e abraçar e receber e amar e perdoar, não é enfado. Porque o cansaço encontra descanso nos braços certos. Nos braços daquele que é todo-poderoso. Então que o nosso cansaço não nos leve para o lugar de drenagem da nossa força. Que o nosso cansaço nos leve para o lugar de segurança e confiança nos braços fortes de Jesus. Amém? E olha que interessante. Essa palavra diz que o Senhor, Ele renova as nossas forças. E aqueles que confiam nele terão as suas forças renovadas, voarão alto como as águias. Tem um fato curioso a respeito das águias, é que quando as águias enfrentam maus tempos, quando elas estão diante de grandes vendavais, elas não fazem força. Você sabia disso? Quando as águias se deparam com grandes ventos, elas apenas abrem as suas asas e se permitem ser levadas para cima por meio do vento. E elas começam a voar acima do mau tempo. Deixe-se levar. O Espírito Santo está falando para nós essa noite. Deixe-se levar. Abra seus braços. Você está diante da sua maior fraqueza, não sabe o que fazer. Meu Deus, eu jamais pensei que isso pudesse acontecer na minha vida. Débora, você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou passando. É um desafio ao cubo. Ó, Débora, você está falando assim porque sua vida está fácil. Deixe-se levar. Aqueles que confiam e esperam no Senhor são como águia. Como águia. Então, seja qual for a adversidade, eu não estou aqui te instruindo a fechar os olhos para os problemas e para as situações adversas que você enfrenta. Eu imagino a sua dor, porque eu também passo por momentos assim. Mas eu estou te encorajando a se permitir, só um momento, ser conduzido pela força do Senhor. Não
insista em conduzir a sua vida com a força do seu braço. Você vai sucumbir. O cansaço vai drenar a sua força e a sua energia. Vai drenar, porque eu sei. Eu já passei por isso. Para de lutar tentando resolver seus problemas com o seu intelecto, com a sua sabedoria humana. Para de tentar resolver problemas dos outros. Problema da sua família. Problema dos seus amigos, do seu trabalho. Não tente dar jeito na vida dos outros. Se lance, deixe o Espírito Santo conduzir essa situação, por mais difícil que pareça para você. Faça como as águias. Vamos fazer assim, gente, ó. Feche seus olhos. Se deixe levar. Se deixe levar acima dos problemas. Se deixe levar acima das circunstâncias. Se deixe levar acima do caos. Que caos é esse? Ele te deu autoridade sobre o caos. Que situação caótica é essa? Ele te deu autoridade sobre essa situação. Jesus, quando estava diante do caos, porque a palavra diz, Jesus não Deus, a palavra diz que quando Deus percebeu que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, estava um caos, não é? O que ele disse? Ó céus, e agora? Quem poderá me defender? Não, gente. Quando ele viu a terra sem forma e vazia, o próprio Deus, ele não ficou desesperado com aquilo. Ele não ficou assombrado. Ele não ficou perplexo com aquilo. A Bíblia diz que a terra estava diante de Deus, sem forma e vazia. E Deus disse, haja. Diga haja. Diga haja. Traga à memória os feitos. Quais são os feitos? Ele perdoa a minha alma, ele te perdoou. Ele renova a minha alma, você foi renovada. Ele te redimiu, ele te coroou. Diga, haja, haja vida, haja saúde, haja alegria, haja prosperidade. Haja restauração, haja resposta. Se você está aqui procurando uma resposta, em nome de Jesus, a própria palavra é a resposta de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que você veio no lugar certo. O Evangelho é a resposta para todas as suas indagações e você vai sair daqui com a resposta. O próprio Cristo há de te fortalecer para que sua alma esteja ancorada no lugar certo e que você seja conduzido para o lugar certo do seu propósito. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos e reflita comigo sobre o seguinte questionamento. Quando tudo parece sucumbir, onde minha alma se ancora? Quando tudo à minha volta parece sucumbir, onde eu permito que minha alma esteja ancorada? Eu quero orar para que você receba pela fé a paz de Deus, que é capaz de guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nós vamos caminhar para a ceia, vamos participar desse momento. Eu quero que quando você estiver participando desse momento da ceia, você ministre a sua alma sobre tudo isso que a gente compartilhou aqui, porque Ele redime, Ele cura, Ele renova e Ele te coroa de graça e misericórdia. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós reconhecemos a Tua bondade, o Teu amor. E nessa noite nós decidimos permanecer com a nossa alma ancorada em Cristo. Oh, nós não temos outro lugar, não temos outro caminho senão Cristo, senão a palavra, senão o próprio Evangelho, que é o poder do Senhor para a nossa salvação.
porque é no próprio Evangelho que se descobre a sua justiça. E nós te louvamos porque nós fomos justificados pela fé e por causa disso nós temos paz com o Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Eu não conheço as aflições, os desafios que eles enfrentam. Alguns vieram buscar respostas. E eu creio que o Senhor é a resposta que eles precisam. E se manifeste, Pai, ao coração de cada um dos meus irmãos, de maneira que eles possam compreender a altura, a largura, a profundidade do amor com o qual Jesus os amou. Que o nosso coração esteja cada dia alicerçado nessa verdade. Que as nossas raízes se estendam para esse solo do maravilhoso amor de Cristo, que foi revelado na cruz. Em nome de Jesus eu ministro isso sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu ministro paz. Eu ministro força, vigor para avançar e não olhar para trás. Para não ficar paralisado no caminho. Porque existe ainda uma jornada a ser trilhada. Existem lugares para serem desfrutados em Deus. Existem revelações mais profundas do amor do Pai. Revelações mais profundas do amor do Pai. Em nome de Jesus, que nós recebamos esse espírito de sabedoria e discernimento espiritual, no pleno conhecimento de Jesus. E que tenhamos os olhos do nosso entendimento abertos e iluminados para conceber a verdade de quem Jesus é e de quem nós somos nele, Pai. Nós te louvamos por essa oportunidade, te agradecemos por tudo, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é bom para aperfeiçoar a boa obra que o Senhor começou em nós. Em nome de Jesus.